Vamos falar nessa oportunidade sobre graça sim, legalismo não, no capítulo 8 de João, versículos 3 a 11. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nesse texto de João 8, nós temos os personagens Jesus, os escribas e fariseus, a mulher adúltera e a multidão. Esse texto nos destaca bem o legalismo desses fariseus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos entender a graça, experimentar essa graça do Senhor e não deixar em hipótese alguma o legalismo tomar conta de nós. Mas o que vem a ser o legalismo? É um sistema de regras e regulamentos para se conduzir na vida espiritual, como se isso fosse possível. É uma distorção da palavra de Deus ou um rigor bem dentro do Velho Testamento, bem dentro da lei do Antigo Testamento. Ou ainda pode ser também doutrinas dos homens. Lá em Mateus 15, 9, nós lemos: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, na interpretação da Bíblia, forçando o texto, encontrando apenas o que queira, ou então formulando doutrinas, coisas de homens, não faça isso, faça dessa maneira, pessoas que tentam se colocar acima de nós, numa pretensa superioridade espiritual, de status. Esses vão carregar em si um legalismo, procurando dominar as pessoas. Mas nós temos a graça, essa é que deve nos conduzir, essa é a que vem de Deus, tudo pela graça de Deus, que é esse favor imerecido. Somos todos pecadores, todos nós, da mesma forma, e a graça anula em Cristo Jesus, no sacrifício dele na cruz, estes nossos pecados. E isso é pela graça de Deus, não há mérito, não há obra humana quanto a isto, é graça, pura graça do Senhor para conosco. Mas muitos preferem viver no legalismo, desprezando, portanto, o que é o melhor, que é a graça. O exemplo maior que temos nas Escrituras acerca de legalismo é a vida dos escribas e dos fariseus.
O próprio apóstolo Paulo se converteu a Jesus Cristo, deixando aquele caminho de legalismo dos fariseus. Ele diz lá em Filipenses, capítulo de número 3, versos de 3 a 6, não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós temos as cartas de Paulo, uma carta bem específica, escrevendo aos Gálatas, para que aqueles crentes não se deixassem levar pelo legalismo, pela pregação da lei do Velho Testamento, pois Paulo, agora convertido, nos anuncia a graça de Deus, a graça que o atingiu, a graça que veio sobre ele e vem sobre nós. Vivamos pela graça. Mas o nosso exemplo aqui de legalismo queremos desenvolver mediante o texto de João 8, mas primeiramente queremos destacar as características do legalismo. Número 1, o legalismo espreita, vigia, regula, controla a vida das pessoas. O legalista não olha para si, ou vive uma vida de rigor tão grande que quer que os outros também vivam da mesma forma, se acham corretíssimas em tudo e controlam, vigiam a vida das outras pessoas, dos irmãos da igreja. O versículo 3, na parte A, diz: os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Será que essa era a maneira mais correta? Aquela mulher, com certeza, já pesava em seu coração o tipo de atitude que ela estava tendo na traição do seu marido, ou estando ela com um homem casado, e agora eles a surpreendem nesse ato e expõe a multidão, expõe-a diante de Jesus. É uma prática legalista de estar olhando para os defeitos, para os pecados dos outros. Número 2, o legalismo expõe o pecador. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, uma questão tão séria que mexe com a sociedade, mexe com os princípios e valores. Agora estavam eles lá expondo essa mulher, levando-a avante, mostrando, jogando na cara dela e levando-a diante de alguém que pudesse falar algo sobre esta questão. E a fazem ficar de pé no meio de todos. Que situação vexatória! E o legalismo sempre estará agindo dessa maneira para expor os pecados, os defeitos das pessoas. Número 3, o legalismo é parcial, expõe o que interessa e esconde o que não interessa. Por quê? No versículo 5 diz assim: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Expuseram somente a mulher e não o homem adúltero também junto dela. A lei mandava que ambos fossem apedrejados. Lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E eles então levam somente a mulher, o machismo, aqueles homens fariseus agindo no seu legalismo, expondo uma mulher
colocando-a diante de todos e agora dizendo: mestre, ela tem que ser apedrejada. Mas cadê o homem nessa história? Por que não trouxeram o homem também, se queriam viver mediante a lei? Por que não fizeram a coisa correta? Mas o legalismo só sabe ver o que lhe interessa e esconde aquilo que não lhe interessa. Número 4, o legalismo tem o desejo de derrubar a oposição ao sistema. Jesus veio trazer algo novo. Era o vinho novo, e aquele sistema religioso dos fariseus era para ser desprezado. Eles acrescentaram a lei, eles não viviam o que pregavam, eles estavam totalmente errados no seu legalismo. Aqui eles fizeram uma armadilha para que Jesus caísse nela, porque se ele apedrejasse a mulher, cadê o amor de Jesus? Mas se ele deixasse ir livre a mulher, olha, ele não está cumprindo a lei. Então o legalismo faz esse jogo, procurando derrubar aqueles que se opõem ao seu sistema, ao seu modo, visão de vida. Tu, pois, que dizes, Jesus? Isto diziam eles tentando a Jesus, para terem do que o acusar. O legalismo trabalha para derrubar a autoridade, para dizer com isso: nós estamos certos, você que está errado. E falta o principal, falta da graça divina, falta o perdão. Ficam na letra da lei, mas fogem da graça de Deus. Não se lembram que são pecadores também, não se lembram que são seres humanos, portanto, muito cuidado, nunca aponte o dedo para ninguém, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Você pode ser um conselheiro, você pode ajudar, mas que o amor esteja em primeiro lugar, que o perdão possa transbordar do seu coração. Legalismo jamais, legalismo não podemos conviver com isso, não podemos ter essa atitude de fariseu. Mas oposta ao legalismo temos a graça, características da graça. Número 1, a graça pensa antes de responder. Será que o que eu tenho para falar de alguém vai edificar? Não é melhor eu ficar calado? Para que criar toda essa confusão? Então, essa é a atitude de Jesus, que no versículo 6 nos diz: Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Lá estava ele refletindo no que estava acontecendo, não querendo se levantar contra o legalista, não querendo ter uma palavra pronta contra eles, que eles mesmos pudessem, no silêncio, observar o que estavam fazendo, o erro que eles estavam cometendo. E lá estava Jesus, cabeça baixa, escrevendo com o dedo na terra. E como insistissem na pergunta, aí Jesus se levantou e lhes disse: aqui vamos ter a operação da graça divina, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça sempre alcance o seu coração, que você possa sondar a si mesmo nas atitudes legalistas que você tem para com o seu próximo, para com as coisas de Deus, para que essa graça invada o seu coração, modifique o seu ser. Isso será proveitoso, será maravilhoso para todos nós. Número 2, a graça se compadece do pecador. Versículo 7, parte B, Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra.
de vez da exposição, de vez da pedra na mão, uma palavra para olharem para o seu interior, para as suas consciências, porque o pecado dela é maior do que o nosso pecado, porque ela merecia ser apedrejada e o homem adúltero não, porque aquela mulher deveria ser apedrejada e eles e nós, dos nossos outros pecados ou pecado semelhante, ninguém deve se colocar em posição de superioridade em relação aos demais, pois todos somos pecadores. Às vezes o irmão está mais tempo na igreja, já está vivendo aquele sistema até daquela igreja, muitas vezes nos princípios dos homens, já acostumado, e aí chega um crente que acabou de se converter, ele vem do mundo, vem do seu caminho de pecado, e ele é medido de alto a baixo para as suas atitudes, para o seu falar, e é claro, ele nem entende o que é aquilo, mas na verdade ele é que está vivendo o primeiro amor. Que nós possamos deixar fora o legalismo e abrir os nossos braços na graça de Deus para receber todas as pessoas. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. A base da minha salvação é a mesma base da salvação daquela mulher, ou de um ladrão, ou de qualquer um pecador, porque todos o somos. O que vale é a graça de Deus. Jesus, naquela cruz, ao lado dele, pediu misericórdia, pediu para que o Senhor se lembrasse dele no reino dos céus, e Jesus viu ali um coração convertido, aquele malfeitor, que só fez o mal por toda a vida. A graça chegou até ele, e ele foi perdoado, e ele foi salvo. Nós também temos os nossos pecados, nós também fomos salvos pela mesma graça, e devemos considerar isso, que o que vale é a graça de Deus, e nós não devemos ser superiores a ninguém, mesmo aquele que tem um cargo eclesiástico, um cargo de liderança, um pastor e um diácono, ou aquele crente mais antigo na igreja, não podem estes ficar medindo as pessoas, colocando regras para elas. O que podemos fazer pela graça é aceitar aquele nosso irmão, abraçá-lo e ensiná-lo para o bom caminho. E que nós possamos vigiar por nós mesmos, se estamos em pé, para que não caiamos, porque o legalista terá isto, pregará uma coisa e viverá outra, e essa outra vida será perceptível a todos, todos verão essa incoerência, será fácil de reconhecer aquele que é legalista, mas vivamos pela graça. Número 3, a graça expõe a verdade e permite que o Espírito Santo trabalhe. Versículo 8, e tornando Jesus a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus não ficou pressionando, nem ficou ameaçando os legalistas. Ele tinha amor por eles também. O apóstolo Paulo, como foi lido, era fariseu dos fariseus, mas Cristo converteu aquele coração. E ele deixou todos aqueles pensamentos, aquelas atitudes, e agora pregava a graça de Cristo, somente a graça. A tua graça me basta. Eu te agradeço porque eu fui perdoado. Jesus pagou pelos meus pecados, e não só pelos meus, mas de todos aqueles que creem nele. E ele deixa que o Espírito Santo trabalhe na vida das pessoas. Novamente está a se inclinar
está novamente a escrever no chão. Número 4, a graça desarma o legalismo. Versículo 9, mas ouvindo eles esta resposta de que quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Jesus faz isto. Jesus está fazendo isso nas nossas vidas, nos dando tempo para a reflexão, nos dando tempo para consultarmos as nossas consciências. Deus nos dá essa palavra para nos desarmar do nosso legalismo. Legalismo dentro do casamento, pais legalistas, filhos legalistas, irmãos da igreja legalistas, pastores legalistas. A graça é que prevalece e ela não acusa, não aponta, não expõe, não joga pedra, mas desarma o que é legalista. Ele consulta a sua consciência e diz: sim, é verdade, eu estou no legalismo, eu estou vivendo as coisas da lei, na letra da lei, estou deixando o amor, estou deixando a graça, estou deixando o perdão, estou deixando a misericórdia. Então não fica bem viver esta vida. E muitos que a fazem em nome de Deus. Paulo fazia isso. Eu sou zeloso das coisas de Deus. Eu persigo a igreja, mando prender, mandou matar Estevão. Tudo em torno de um legalismo, ao pé da letra. E Jesus veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar o perdão, e é o que ele acaba fazendo com esta mulher. Número 5, a graça nos faz ver que homens não têm autoridade sobre nós. Versículos 10 e 11, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Portanto, a graça jamais condena. O único que tinha autoridade espiritual e moral para lançar alguma pedra seria Jesus, e ele não o fez. E não seriam outros seres humanos, pecadores, que poderiam fazer isto. A graça nos manda seguir livremente. Versículo 11, vai. Jesus diz para aquela mulher: você está liberta para conduzir a sua vida. Não é aqui que você vai morrer. Na verdade, é agora que você vai começar a viver. Vai, siga livremente, no sentido de não ficar preso, de não ficar presa ao pecado, ao passado, à culpa, a uma consciência pesada, condenatória. Vai, meu irmão, vai. Não fique preso ao legalismo, não fique medindo as pessoas. Do jeito que nós medimos as pessoas, somos medidos também. E muitas vezes nós temos uma trave nos nossos olhos e queremos tirar o cisco do olho do irmão. Muito cuidado, que a graça possa alcançar cada um dos nossos corações. Número 6. A graça nos perdoa e nos manda seguir sem pecar novamente. Versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A graça de Deus é maravilhosa, nos liberta, nos dá a oportunidade de um recomeço, de ter a mente livre, porque quem está no pecado, ciente disso, fez aquela escolha, e as pessoas já estão sabendo,
As pessoas já estão falando, os legalistas já estão pegando no pé, a pessoa fica naquela vida e continua, vamos ver até onde vai isso, porque não tem outra opção. Mas quando a graça alcança, a pessoa é liberta, a pessoa deseja realmente a mudança de vida e o Senhor vai ajudar para esta mudança. Então temos diante de nós graça sim, legalismo não. Em primeiro lugar, a causa da salvação não está no homem, mas em Deus. Entenda bem isso, não está no mérito do homem, mas na graça de Deus. Não está naquilo que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós. Quando nos convertemos e Deus nos liberta e nós agradecemos, mas aí nós mesmos criamos um sistema de vida, nós somos participativos na igreja, muitos almejam um cargo, e aí existe em nós, seres humanos, a superioridade, o medir as pessoas, o querer conduzir a vida das pessoas, o apontar o dedo para os erros das pessoas, como se nós fôssemos perfeitos e nenhum pecado mais teríamos, mas graça é de Deus, é um favor imerecido. Que essa graça faça o seu efeito nas nossas vidas, é isso que Deus quer. Legalismo, não. E o legalismo está até em fazer as coisas de Deus, no que nós chamamos fazer as coisas de Deus. Portanto, poderá alguém ler a palavra, se instruir nela, interpretá-la de forma diferente, errada. Poderá ele distorcê-la, poderá ele escolher versículos para a sua doutrina, para o seu modo de vida, se esquecendo de outros princípios. Vocês podem até praticar coisas boas no serviço a Deus, mas o essencial da misericórdia, do amor, está faltando em vocês. A graça de Deus é concedida não àqueles que se julgam merecedores, mas àqueles que reconhecem que são pecadores. A graça de Deus não é dada ao homem como um prêmio, é a oferta imerecida. Se você é um crente em Jesus, tem certeza da sua salvação. Foi Jesus que a conquistou na cruz. Não foi você que se sacrificou, não foi você que morreu numa cruz para perdão dos seus próprios pecados, não, foi Jesus, pela graça, pelo amor de Deus. Não é um prêmio pelas boas atitudes que você possa ter ou pelo serviço prestado, como aquela parábola dos trabalhadores, aqueles trabalhadores das 6 horas da manhã e o patrão deu emprego para eles. Depois os das 9 horas, depois do meio-dia, depois das 3 horas e depois lá das 5 horas da tarde, quase fechando o dia. Na hora de pagar, ele começou a pagar pelos últimos e pagou o dia inteiro para aquele que tinha trabalhado somente 1 hora, 2 horas, 3 horas, e depois os que estavam ali desde o meio-dia pagou o mesmo dinheiro, o mesmo valor do trabalho de um dia. E aqueles que começaram às 6 da manhã pensaram, olha, nós vamos receber mais, porque trabalhamos mais. E eles recebem a mesma coisa, o mesmo valor do dia de trabalho e ficam reclamando. Mas Deus é gracioso para conosco, Ele faz do jeito dEle. A salvação é dEle, é Ele que nos dá. Ele dá para aquele das 6 horas da manhã e das 5 horas da tarde. Ele dá para aquele que trabalhou muito. Ele dá para aquele que se converteu há bastante tempo. E dá para aquele que se converteu no dia de ontem. Ele dá para aquele que viveu uma vida procurando vivê-la honestamente, como também dá essa graça para aquele ladrão da cruz. A graça unifica tudo, somos todos iguais, é a graça dele, ninguém pode questionar a graça de Deus.
E em terceiro e último lugar, falando sobre essa graça, a graça de Deus não é o resultado das obras, mas as obras são o resultado da graça. Graça e obras para a salvação estão em lados opostos, porque alguém pode pensar que sendo bonzinho, dando sopão para os pobres, vivendo uma vida no pensar dele de forma corretíssima para os princípios de Deus, ele pode pensar que ele tem um lugar melhor lá no céu, que a salvação dele é maior do que do outro, mas somente a graça de Deus. Por isso lá em Efésios 2, 8 e 10 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ninguém é salvo por boas obras, mas quem é salvo fará boas obras. Portanto, meu amado irmão, graça sim, legalismo não. Nesse silêncio, nessa oração interior, pedindo a Deus que pelo Espírito você esteja sendo tocado para que Ele sonde o teu coração, que você sonde a sua própria consciência, suas atitudes, os seus valores, o seu relacionamento com o seu próximo, com o irmão da igreja, com o seu familiar. Que a graça de Deus superabunde na sua vida, no reconhecimento de que você é um pecador, como somos todos pecadores, ninguém é melhor do que ninguém. E Deus resolve salvar esse, salvar aquele, é pela graça dele. E que Deus nos livre de toda atitude legalista, pensando até que estejam corretas, mas nos faltando a graça que nos nivela ao plano de Deus, não é por obras, mas sim pela graça dele. Que Deus nos abençoe, que Deus tire de nós todo tipo de legalismo, para vivermos somente graça. Graça sim, legalismo não.